Amém? O Senhor vai hoje, com a parte 5 daquilo que Ele já tem nos falado, o deserto não é o meu lugar, dar prosseguimento a este estudo, a esta revelação, para que possamos de fato não cometer os mesmos erros dos nossos irmãos no deserto, que caíram no deserto. Olha, amados, esta revelação, esta palavra vem exatamente para isso, porque o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz, olha, para nós observarmos os nossos irmãos e termos como exemplo, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque é importante na nossa vida com Jesus não cometermos os mesmos erros que os nossos irmãos no deserto cometeram. E eles cometeram e aconteceu o quê? Morreram no deserto. Caíram no deserto. Então o Espírito de Deus está aqui abrindo os nossos olhos, nos alertando para cada detalhe dos nossos irmãos filhos de Israel lá no deserto, quando estavam sendo guiados por Deus. Então hoje na nossa vida, eu quero aqui, com temor e tremor dizer que nós estamos já às margens do Jordão. Eu creio nisso, que nós estamos prestes a passar o Jordão, mas ainda estamos no deserto, amados. Eu creio nisso. Será que alguém aqui já não está mais no deserto? Alguém aqui com ousadia pode dizer, Senhor, pastor, eu já estou em Canaã? Eu não vou dizer isso. Eu sou sim, sim, não, não. Eu não minto nem para mim e nem para os outros. Então eu não vou mentir para mim que eu estou em Canaã. Eu estou tendo muito oásis, graças a Deus. Eu louvo a Deus pelos oásis que Ele tem permitido no meu deserto. Mas eu ainda não estou em Canaã. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que entender, encarar essa verdade e nos alinhar. Observar cada detalhe que o Senhor está nos ensinando por esta mensagem maravilhosa, por esta revelação que está nos dando o poder de Deus. Porque é da vontade do Senhor que estejamos do outro lado. Amém? O Senhor não quer que nós venhamos cair do lado de cá. Assim como muitos irmãos nossos têm caído. Muitos crentes em Jesus estão morrendo, indo, aguardando já a volta do Senhor, sem ver na própria vida Canaã. Pensar que está em Canaã, imaginar que está em Canaã pelo tempo decorrido de igreja, Quantos irmãos que já estão aí servindo a Cristo há 20, 30, 40 anos e pensam estar em Canaã e nem sequer se afastaram muito do Egito. Nem sequer andaram, não chegaram nem na metade para Canaã. Porque recebem algum oásis na vida, recebem alguma bênção esporádica do Senhor, recebem alguma coisa que os alegra. E graças a Deus por isso, porque o Senhor faz isso. Ele manda alguns presentes, algumas bênçãos na nossa caminhada no deserto. Para quê? Justamente para nos alegrar. Justamente para nos fortalecer. Para nos animar, para nos dar entusiasmo. Porque o Senhor não quer que nós venhamos parar na caminhada. Tem que continuar caminhando. Amém? A igreja está entendendo? Então, esses oásis, o que é o oásis? Nós vamos ver depois. É um lugar que tem água, tem vegetação, tem uma sombra ali natural. É algo, é um lugar onde ainda floresce alguma coisa. A visão é agradável, porque não é só areia, 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 areia. É algo que traz um prazer ali momentâneo. Mas ainda é o deserto.
Estão entendendo? Ainda é o deserto. Então eu tenho que passar esse oásis e continuar no deserto, continuar caminhando, aprendendo com Deus, amadurecendo com Deus, fazendo a vontade de Deus, para chegar a Canaã. Amém? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Então a promessa se cumpre. E que se cumpra na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, a Ti pertence a honra, a glória, todo louvor, toda adoração. A Ti, Senhor, pertence o domínio, a majestade. Tudo é Teu, Senhor. E nós somos o Teu povo, as Tuas ovelhas. Tu és o bom pastor que cuida de nós, que nos ensina, que nos traz refrigérios, que nos traz conforto, que nos traz consolo, pois somente em Ti, ó Deus, está a nossa esperança. E Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que não mente, porque Tu és fiel. E nós Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. O Senhor já nos tirou do Egito, já nos tirou da escravidão, já nos tirou da mentira, do engano, já nos tirou da opressão do maligno. E agora, Jesus, estamos andando contigo, estamos, Senhor, aprendendo contigo aquilo que Tu queres para a nossa vida, através desta mensagem maravilhosa que vem do trono de Tua graça para o nosso espírito. E nós vamos, Jesus, nós vamos, Senhor, sim, cada vez mais nos aprofundar neste conhecimento. Nós vamos nos aprofundar, Senhor, nesta Tua vontade, para podermos, Senhor, chegarmos ao Jordão, atravessar o Jordão e entrarmos na terra prometida. Conquistar, Senhor, aquilo que é nosso por direito. Conquistar aquilo que o Senhor na cruz do Calvário já consumou a nosso favor. E nós vamos sim, ó Deus, desfrutar das Tuas promessas. Nós vamos sim, Jesus, ter esta vida prazerosa, esta vida de paz, esta vida de alegria, esta vida abundante, esta vida, Senhor, onde o mais que suficiente se manifesta, esta vida onde o mais que suficiente é visível e notório em nossas vidas. Senhor, estamos aqui para aprender contigo, estamos aqui para nos submeter, assim como Tu disseste, Senhor, que é no deserto que o Senhor nos humilha, é no deserto que o Senhor nos faz entender a nossa condição. Nós nos submetemos, Senhor, a este deserto na nossa vida. Nos submetemos, Senhor, a esta vontade que é o Teu querer para nós. E nós sabemos que a Tua vontade para nós é boa. Nós sabemos que Tu tens o melhor preparado para nós. Tu tens um plano perfeito de vitória para cada um de nós. E que neste deserto em que nós estamos passando, o Teu poder se aperfeiçoe cada vez mais em nossa vida.
Que o teu poder cresça em nós, trazendo maturidade, trazendo, Senhor, poder da tua parte para a nossa vida. Porque nenhum inimigo, Senhor, nos resistirá. Nenhum inimigo poderá nos resistir, nenhum dia de nossas vidas. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está contra nós. O teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Jesus. O teu poder se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Mas nós estamos aqui, hoje, nesta manhã, talvez nos sentindo fracos, mas dizendo: sou forte. Sou forte. Porque o Senhor nos torna fortes e invencíveis para o teu louvor e para a tua glória. Use a minha vida, a minha boca, os dons, Senhor, do teu Santo Espírito que estão manifestados em minha vida, para edificar a tua igreja, para edificar a vida dos teus filhos na tua vontade. E que assim se manifeste com poder e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus, minha querida e amada esposa, abençoada pastora, muito obrigado. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres, salvos e salvos para sempre. Homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, o nome o qual o nosso Criador nos deu. O nosso Pai, o nome o qual foi dado pelo nosso Pai no dia em que Ele nos criou, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para este dia em que nos reunimos aqui para receber tão grande salvação. Amados, o Senhor, Ele está revelando a nós o seu propósito com o deserto. Amém? Em nossa vida. O deserto, ele não vem para a nossa vida sem propósito. Nós estamos entendendo que todo filho de Deus que é resgatado do Egito, e o Egito é o mundo, todo filho de Deus que é tirado do Egito tem que passar pelo deserto. Amém? Isso nós já entendemos, e nós estamos compreendendo que este caminho no deserto, ele pode ter este caminho abreviado, né? Como pode ser prolongado. Amém? Então, alguns por pouco tempo, outros por um tempo maior, e outros podem acabar ficando e morrendo no deserto. O Senhor está nos revelando isso. Amém? E isso tem que ser para nós, amados, um incentivo. Isso tem que nos incentivar a prestarmos atenção naquilo que levou os nossos irmãos a caírem no deserto. Tem que nos motivar a fazermos diferente, a fazermos conforme Deus queria que eles fizessem. Estão entendendo? A promessa de Deus é Canaã. Mas para se estar em Canaã, para se chegar até as portas de Canaã, é necessário ser aprovado no deserto. É no deserto que nós devemos aprender a obedecer. É no deserto que eu aprendo a viver na total dependência de Deus. É no deserto que eu amadureço com Deus. É o deserto que me faz compreender a vontade do Senhor. É o deserto que me faz me tornar humilde para com Deus. Amém? E nós vamos, a partir de agora, nos aprofundar com o número 1 no telão, pastora, por favor.
Eu quero que você, antes, diga: o deserto não é o meu lugar. Amém. Então, deserto é um lugar de direção de Deus, mas não é o teu lugar. Ok? Então, é o Senhor quem dá a direção na caminhada no deserto, sim ou não? Deus erra? Deus falha, como pode falhar um GPS? Não falha. Então, Deus sabe exatamente por onde conduzir, por que caminho conduzir e qual caminho é necessário os seus filhos percorrerem. Em Êxodo 13, 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, que não só protegia do sol, mas também dava direção. Então, para onde a nuvem ia, o povo acompanhava a nuvem. Amém? Então, a nuvem dava a direção para o povo ir. Nem a coluna de fogo durante a noite. Então, não se apartou. Deus não se apartou do povo durante os 40 anos que ele fez o povo caminhar no deserto. Então, se o povo caminhou 40 anos no deserto, não foi porque Deus errou a direção. Deus sabia exatamente onde estava a terra que ele mesmo havia prometido. Entenda isso. Deus sabia onde estava a terra. Deus sabia a direção que ele tinha que levar o povo. E era uma distância aproximadamente pequena, para demorar no máximo 2 meses para se chegar a esta terra. Estão entendendo? E Deus fez com que esta trajetória durasse 40 anos. Então, com o que nós podemos aprender com os nossos irmãos, os filhos de Israel no deserto, nós percebemos que Deus quer ver em nós, amados, atitudes que lhe agradem. Amém? Por quê? Ele quer nos fazer chegar à terra prometida, assim como ele queria que todos que ele tirou do Egito também chegassem. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Deus queria que todos que ele tirou do Egito chegassem a Canaã. Chegaram? Todos não. Todos não. Porque Deus não se agradou da maioria deles, diz a Bíblia Sagrada. Então, a vontade de Deus era tirar o seu povo da escravidão do Egito, trilhar o caminho com eles até Canaã e fazê-los entrar em Canaã e desfrutar de Canaã. Mas não foi isso que aconteceu. A promessa se cumpriu, porém, numa outra geração. Amém? Então, todo desconforto do deserto, amados, é para nos fazer crescer. Entenda isso. Todo desconforto, porque no deserto não tem conforto, tem? Não tem. Então, desconforto de deserto é para nos fazer crescer. É o próprio Deus causando essa situação. Não pense você que é o diabo, não pense você que é uma circunstância. Se é deserto, é Deus causando. Para quê? Para que você vença. E para que você avance de forma melhor e para que você se torne melhor. Amém? Número 2. Digo, o deserto não é o meu lugar. Mas o deserto é um lugar de livramento. Amém? Êxodo 14, 13 e 14 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós
vos calareis. Quer aplaudir? Aleluia! Aleluia! Então, amados, aquilo que te persegue no deserto, que está fazendo você crescer com Deus, você não vai ver mais. Você não vai ver mais. A Bíblia diz isso. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Você pode continuar no deserto? Pode continuar no deserto, mas esses egípcios você não vai ver mais. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então você só vai ver o livramento do Senhor. Glória a Deus. Deus permite a má situação na tua vida para que Ele lhe dê o livramento. Então a má situação vem e junto vem o livramento. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para Ele te mostrar que Ele é com você. Porque o Senhor, Ele faz assim. Ele quer que nós vejamos o seu favor a nosso favor. Então Ele permite a má situação para junto com ela já. Então assim, Deus, Ele envia a má situação, mas já provê o livramento. Então por um caminho vem, por 7 bate em retirada. Isso traz alegria para o teu coração? Amém, glória a Deus. Amados, eu já disse aqui, nós temos prazer de passar pelo deserto, amém? Nós temos prazer de estar no deserto porque sabemos que nós estamos com Deus. Lembre-se disso. Amém? Gratidão por estar no deserto. Gratidão é diferente de murmura, de reclamação, sabe? De descontentamento, de ingratidão. Então no deserto nós temos que ter gratidão. Amém? Deuteronômio 28:7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, se o mal vem por um caminho na tua vida, enquanto você está aí passando pelo deserto, por 7 caminhos, este mal vai ter que bater em retirada. Não vai poder prevalecer, nem ficar na sua vida. Amém? Número 3. Diga, o deserto não é o meu lugar. Amém. O deserto é um lugar de milagres, mas o deserto não é o teu lugar. Amém? Êxodo 14:15-16 diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Está no deserto? Desculpa, amados, mas é para caminhar. É para marchar. Diga ao meu povo que marche. Não tem que ficar, sabe, reclamando. É deserto? Caminha. Marcha. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu estou aqui nesta manhã em nome de Jesus para dizer para a tua vida: caminha. Marcha. Marcha. Não, nem pense em parar. Nem pense em desistir. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está aqui a pressão de Faraó na minha vida. Aguenta firme aí. Deus é contigo. E Ele é quem diz: não temas, eu sou contigo. Esses egípcios aí você não vai mais tornar a ver. Aquele que marcha, igreja, ouça, ele vê milagres de Deus na sua vida. O que marcha vê a poderosa mão de Deus agindo a seu favor. E o que marcha, ele chega à terra prometida. Por que esses nossos irmãos caíram no deserto? O maior motivo que fizeram eles cair no deserto, qual foi?
querer voltar para o Egito. Reclamar com o líder, reclamar com Moisés e achar que não estava bom. E achar que daquele jeito para eles não estava agradando. E quiseram voltar. Quiseram voltar a servir novamente Faraó. Então Deus queria ver ali um povo, sabe, com ânimo, com entusiasmo, com vigor, unido, sabe, na mesma visão, no mesmo propósito. Não, sabe, um povo reclamão, um povo que estava ali já no primeiro obstáculo já querendo desistir, querendo retroceder, querendo voltar para trás, querendo deixar as coisas de Deus. Porque, amados, o inimigo, presta atenção, Deus permite as situações difíceis na nossa vida. Para quê? Nós sabemos que é para nos provar. Sim ou não? E o inimigo quer fazer o quê? Quer encher a nossa cabeça com as lorotas dele. Parar, desistir, amolecer, esmurecer, sabe, dar uma bambeada no joelho. Por isso que a Bíblia diz: firma o teu joelho, firma a mão e vai, caminha. Porque se nós não entendermos isso, as adversidades nos derrubam no deserto. As adversidades fazem eu andar de cabeça baixa e não de cabeça erguida. E a Bíblia diz que Deus me faz andar altaneiramente, não de cabeça baixa. Então é o deserto, é o momento da dificuldade, é o momento da onde Deus está olhando para mim e provando aquilo que está no meu coração, porque ele diz que no deserto ele provou o seu povo para ver o que estava dentro do coração. A Bíblia diz que Deus colocou o povo no deserto para os humilhar e os provar para ver o que estava dentro do seu coração, para saber se eles iam guardar os seus mandamentos. Então, quantas situações são colocadas na nossa vida para nos provar enquanto estamos aí no deserto? Para quê? Para nos humilhar e para nos fazer, para fazer com que nós venhamos mostrar para Deus de fato o que está em nosso coração. Então, se de fato a lei do Senhor está no meu coração, eu não me atemorizo, eu não abaixo a minha cabeça, eu não vou retroceder, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou duvidar. Pelo contrário, eu vou continuar marchando, porque aquele que me chamou para a terra prometida é aquele que é fiel para me conduzir até lá. Eu não sei o caminho. Eu não sei como chegar, mas Ele sabe. Ele sabe onde está essa terra. E Ele vai fazer com que você chegue. Amém? Amados, Deus não escreve certo por linhas tortas. Viu? Esse ditado popular aí, que Deus escreve certo por linhas... Isso não existe. Deus escreve certo por linhas retas. Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Então não existe essa, porque a coisa está indo torta aqui, mas Deus está escrevendo assim. Não, a coisa está indo reta e Deus está escrevendo reto. Tudo reto com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, número 4. O momento de entrar na terra prometida. Uhul! Digo, o deserto não é o meu lugar. Digo, o meu lugar é na terra prometida. Amém. Amém. Josué 1:1-11. Vamos rever o texto que nós lemos aqui na quinta-feira próxima passada. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Coisa grande, coisa grande, coisa grande. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Amados, para cumprir a palavra de Deus tem que ser forte e corajoso. Para obedecer a palavra de Deus tem que ser forte e corajoso. Frouxo não faz. Frouxo não obedece. Frouxo não cumpre. Por isso que Deus disse: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer o quê? Segundo toda a lei que meu servo Moisés. Ele não falou ser forte e corajoso para você encarar o teu inimigo. Falou isso? Falou ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Frouxo não cumpre palavra de Deus. Covarde não cumpre palavra de Deus. Não honra o que fala. Por isso Deus diz: ser forte e muito corajoso. Está escrito, eu creio. Está escrito, é isso, e não tem negócio. Eu não negocio com a verdade. É sim, sim, e não, não. O que passa disso é do capeta, eu não tenho parte com o capeta. Nosso Senhor se chama Jesus. Ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Não tem mistura com trevas. Amém? E glórias a Deus por isso. Que nós estamos na luz. Diga: eu estou na luz. E o deserto não é o meu lugar. Amém, glória a Deus. Tá lá, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Olha o segredo para ser bem sucedido: cumprir a palavra, obedecer a palavra. Deus manda, é mandamento, tem que ser feito, não tem discussão. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então olha, amados, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ele estava ali um passo de entrar na terra prometida. Então esse tópico de número 4 é o que? A entrada, né? Na terra prometida. Então Deus chama Josué e Josué, é assim, 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 assim. Se lembra de tudo que o meu servo Moisés te ensinou. Se lembra de tudo que você aprendeu comigo nesse deserto. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, ali naquele momento era comida mesmo, tá? Comida. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você: provede-vos de comida. Provede-vos de comida. Bíblia. Amém? Porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Estava ali
prestes a acontecer. E Deus estava ali dando ordens. Deus estava ali trazendo a vontade dele para o seu povo. Então ninguém entra na terra de qualquer jeito. Ninguém possui a terra prometida sem primeiro passar pelo crivo da voz de Deus. Tem um modo para possuir essa terra. Tem um modo para se estar nesta terra. Tem um modo para desfrutar desta terra. E isso é muito importante na nossa vida. Por isso, tudo que o Senhor nos ensina do deserto, amados, nós temos que carregar na nossa vida como uma bagagem. Tudo que o Senhor nos mostra no deserto, tudo que Ele exige de nós no deserto, tem que ir até a beira do Jordão conosco, tem que passar pelo Jordão conosco e tem que estar conosco em Canaã. Número 5, Jordão. O Jordão já estava previsto por Deus, sim ou não? Sim. Assim é a mesma coisa na nossa vida. O Jordão também está previsto. O deserto, depois o Jordão. Então nós temos um Jordão para atravessar, tá? Aleluia. Eu quero aqui dizer algo para você. Feche seus olhos. Meu amado e minha amada, você tem para viver ainda? Você tem ainda para experimentar coisas que você jamais imaginou? Tem coisas preparadas para a tua vida que você nem sequer imagina. E em nome de Jesus, eu profetizo que estas coisas virão à luz na tua vida. Em nome de Jesus, você verá acontecer na tua vida o inimaginável, pelo poder de Deus que há de se revelar em ti. E se você recebe, diga: eu recebo! Josué 3, 1-7 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus para sermos exaltados por Ele. Josué estava a todo tempo do lado de Moisés. Josué estava a todo tempo auxiliando Moisés
Josué era um homem de confiança de Moisés. E por todo o tempo ele foi submisso. Por todo o tempo ele foi humilde. Por todo o tempo ele se colocou no seu lugar. E não é porque ele tinha alguma influência, não é porque ele tinha alguma confiança a mais, ele se achava no poder de fazer algo que estivesse acima daquilo que era da sua alçada. Mas quando Moisés então é recolhido pelo Senhor, o próprio Deus diz a Josué: olha o que a humildade faz na vida de um homem. A humildade exalta, a soberba abate. Deus disse a Josué: hoje, olha, amados, quanto tempo ali Josué com Moisés? Mas chegou o dia em que Deus disse: hoje, aleluia, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Amados, esse dia está chegando na tua vida. O dia em que o Senhor vai começar a engrandecer-te o nome. O Senhor vai engrandecer a tua vida na nação em que você habita. As pessoas vão olhar para você e vão ver o poder de Deus na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma nova história na sua vida que você nem sequer imaginou. Porque Deus diz: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos. Até então foi um tempo de humilhação. Até então foi um tempo onde Deus estava provando. Até então foi um tempo onde Deus estava ensinando. Até então era um tempo onde Deus somente dava o suficiente e não dava o reconhecimento, não dava ali o crescimento. Mas chega o dia em que o Senhor diz: hoje, aleluia, rei calabachuriando, hoje começarei a engrandecer-te. Hoje começarei a engrandecer-te. Amado, quantas pessoas às vezes estão no trabalho já, há anos. Há anos. Estão ali, sabe, obedecendo, se humilhando, passando por situações desconfortáveis, sabe, desconfortantes. Mas está ali, fiel a Deus, fiel ao Senhor, honrando a Deus, honrando os homens, mas primeiro a Deus, e passando por momentos na vida em que olha e fala: será que isso um dia muda? Aí vem Deus e diz: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos. Deus faz isso, e você deve crer nisso. Você deve crer com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, que Deus pode tirar do anonimato e te fazer conhecido entre muitas nações. Naquilo que você faz, naquilo que você talvez nunca sequer imaginou fazer, porque é dele todo o poder, e é ele quem manifesta a sua glória na nossa vida. Amém? Você recebe? Glória a Deus. Aleluia. Josué 3, 12 a 16 diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes
que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Então estava cheio, né? Estava transbordante. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Da mesma forma que se abriu o mar vermelho na saída do Egito, assim se abriu o Jordão. Porém, amados, o Jordão se abriu em circunstâncias bem diferentes. Eu quero aqui tratar com você duas circunstâncias aqui que foram diferentes. Vamos lá, pastora. Número 1. Na saída do Egito, o povo precisou sair às pressas. Houve um tumulto, tem que ser hoje, olha, mata o cordeiro, passa aí o sangue nas ombreiras das portas. E quando saíram, ainda tiveram a perseguição de Faraó com seus cavalarianos. Teve uma pressão, sim ou não? E Deus abriu o mar. Número 2. Na passagem do Jordão, o povo esperou 3 dias completos para atravessar. Não teve nenhuma pressão. Já estava no deserto, já tinha saído do Egito, já estava bem longe do Egito, já tinha passado o Mar Vermelho. Não estavam ali saindo às pressas, não havia Faraó e soldados para pressionarem. Então, por que esses 3 dias de espera? Um tempo necessário para preparação e santificação. Um tempo para se aquietarem, descansarem, consagrarem ao Senhor e Deus ver o que estava em seus corações. Porque ali o Jordão, ele abriu, amados, unicamente pela obediência do povo. Sem tumultos, sem corre para lá e corre para cá. Josué dá ordem aos príncipes do povo. Essa ordem é repassada para todo Israel e todos obedecem. E o que Deus mandou ser feito, assim foi feito. Amém? Lá no Egito, o povo tirou os seus filhos como eles estavam. Deus não foi lá e falou assim, viu, manda o meu povo se santificar, que eu vou tirar eles do Egito. Ele falou isso para Moisés? Falou? Não falou. Deus foi lá e tirou o povo como? Assim eu e você. Deus, quando nos chamou do mundo, Deus falou para você, viu, se santifica e vem. Foi assim? Viu, se torne santo como eu sou e vem para minha igreja. Vem para minha casa. Foi assim? Não. A saída do Egito é assim. É meio que às pressas. É meio correndo de Faraó. Porque ele vem atrás. O diabo ainda quer levar a gente de volta para o Egito. Mas para passar o Jordão, aí já é outra conversa. Porque aí já andou o deserto com Deus, já aprendeu com Deus,
já entendeu o que é Deus, já entendeu o que é a santificação, já entendeu o que é deixar as coisas do mundo, já entendeu o que é matar carne. E na frente do Jordão, amados, essa santificação tem que se manifestar. Por isso que Deus disse, 3 dias aí, vocês se aquietam, e a hora que completar os 3 dias, eu vou abrir o mar para vocês passarem. Então há uma necessidade de nós deixarmos a natureza carnal por completo, para que nós nos tornemos o ser espiritual que Deus deseja que nós sejamos. E se nós não deixarmos essa natureza carnal, amados, o homem espiritual jamais vai aparecer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar com vocês a respeito de Gilgal. O que é Gilgal, pastor? É o primeiro lugar depois do Jordão, é o lado de lá. É o lado de lá. Até então nós estávamos falando só do lado de cá. Agora o Jordão abriu. E com os pés enxutos nós estamos passando. E estamos entrando em Gilgal. Nós estamos entrando em Gilgal. Nossa, você não sabe mesmo o que é Gilgal. Cuidado com a mentalidade do Egito. Vou falar de novo. Estamos entrando em Gilgal. Não, eu não acredito. Esse é o teu entusiasmo por estar entrando em Gilgal? Amado, o deserto está consumindo os teus pensamentos. Estamos entrando em Gilgal. O que é Gilgal, pastor? Gilgal é o lugar onde o povo de Deus se estabelece assim que passa o Jordão. E é dali que eles passam a conquistar toda Canaã. Então, é a base do povo de Deus depois do Jordão. Já na terra prometida. Gilgal já é terra prometida, já faz parte de Canaã. Canaã são várias terras, amém? São vários lugares, e Gilgal faz parte de Canaã, amém? Entramos em Gilgal. Agora você entende que você já está em Canaã, amém? Josué 4, 19 e 24 diz: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal. Olha, amados, subiu, pois, do Jordão o povo no dia... Por que subiu? Porque eles tiveram que descer. Eles tiveram, para atravessar o Jordão, eles estavam aqui, mas eles tiveram que descer. Com Deus a gente tem sempre que descer. Para a gente ser elevado, para ser exaltado, tem que descer. Então até aqui na passagem do Jordão, Deus mostra que tem que descer. Tem que se humilhar. Desceram, colocaram os pés lá, o mar se abriu, eles passaram e depois eles subiram. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Josué fez um altar em Gilgal para Deus. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual o secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.
Passou o Jordão, pronto, está em Gilgal. Em Gilgal começaram a serem vistos por cabeças. Então é em Gilgal, amados, que vão começar a ver você por cabeça e não por cauda. Aleluia. É em Gilgal que começa na tua vida uma obra tal que, se contada, não vão acreditar. Escute, é em Gilgal. Não vai ser antes do Jordão, não vai ser no deserto. É em Gilgal. Porque em Gilgal começa a aparecer o novo de Deus. Até Gilgal, não. Então tem que se estar em Gilgal para a coisa começar a acontecer. Amém? Número 1, pastora. O que Gilgal significa? De um modo espiritual, para que você compreenda melhor. Gilgal significa uma nova realidade. Aleluia. Amados, eu amo isso. Uma nova realidade, não é uma ilusão, não é um conto de fadas, não é algo que, sabe, tem é uma fantasia, não é algo maquiado, é uma realidade. Amém? E é uma nova realidade. Temos fotos aí, pastor? Eu quero, nesse momento. Isso é foto do deserto, pastora? Com vegetação aí? Vamos lá, pastora. O deserto, areia, areia, areia. Isso, deserto. Amém? Deserto. Saiu do Egito, está na onde? Saiu do Egito, está na onde? Deserto. Vamos lá, pastora. No meio do deserto aparecem o quê? Oásis. Mas ainda é deserto. Vamos lá, pastor. Aí, olha que bonito esse oásis. Para quem está no deserto, hein? Dá de cara com uma paisagem dessa, acho que chegou em Canaã. Sim ou não? Ué, só areia, 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 areia. Chega numa paisagem linda dessa, pá, terra prometida. É oásis. Amém? Não se iluda com o oásis. Dê graças a Deus pelo oásis, mas ainda é deserto. Vamos lá, pastora. Depois do deserto, que se passam os oásis, se chega no Jordão. Ok? Então, algumas imagens do Jordão. Aqui, ó, mais ou menos o lugar da travessia, né? A margem do lado de lá. Vamos, pastora, tem imagens, vamos colocar. Aqui já é Gilgal? Sim. Então, passou o Jordão, é Gilgal. Mas, pastor, mas está cheio de pedra, é rocha, mas já não é deserto. Não é areia. Ok? Acabou a areia. A areia acabou, não enche mais os olhos de cisco. Amém? Já é um lugar rochoso, com vegetação, ó, com árvores, com capim verdinho. Já tem pasto para o rebanho. É Gilgal. Vamos lá, pastora. Gilgal. Ó, mas pastor, a árvore está seca. Por quê? Em Gilgal já tem estações. Já tem as estações. Primavera, verão, outono, inverno. No deserto não tem isso, irmão. Sim ou não? No deserto não tem estações. Deserto é deserto todo dia e não tem primavera, você não vê flor. Você não tem aquela brisinha gostosa, não. É de dia é 55 graus quase e à noite é 10 negativo. É assim, uma mudança brusca. Então aqui em Gilgal já tem estações. Olha Gilgal. Vamos lá, pastora. Acabou? Então, para você ter uma noção da trajetória de um filho de Deus com Deus. Sai do Egito, cai no deserto tem oásis, chega ao Jordão, passa o Jordão, chega em Gilgal. Então Gilgal é onde a coisa muda.
Gilgal já é o ponto de partida das bênçãos do Senhor para a vida de um filho de Deus, aquilo que de fato o Senhor quer que esse filho viva. Josué 5:9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amados, Deus disse isso quando o povo chegou em Gilgal. Ele disse: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito. Então, ou seja, por todo o deserto ainda houve o opróbrio do Egito, ainda houve a vergonha do Egito. Mas quando entram em Gilgal, quando chegam em Gilgal, Deus diz: removi hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. Amém? Número 2, Gilgal significa um novo motivo para celebração. Em Gilgal, o povo levanta um altar a Deus. Ali houve a circuncisão, porque o Egito, o deserto era um lugar inóspito para essa celebração, né, que era a circuncisão, que estava envolvido ali, né, uma microcirurgia, vamos dizer assim. Então, em Gilgal houve a circuncisão dos filhos de Israel e a celebração da Páscoa. O maná cessa, né? Em Gilgal já havia frutos, em Gilgal já havia alimento, então não havia mais a necessidade do maná. Cessou o maná e ali começa a distribuição da terra entre o povo de Deus, né? As 12 tribos. Então, cada tribo ali foi sorteado, foi escolhido uma porção da terra de Canaã para cada tribo. Número 3, Gilgal significa um lugar histórico. Então, para você ver a importância de Gilgal na trajetória do povo israelita até Canaã, para você entender como Gilgal ficou marcada de fato como uma mudança de vida para o povo de Deus. Foi em Gilgal, amados, que o profeta Samuel julgou Israel. Foi em Gilgal que o Saul foi proclamado rei de Israel. E foi também em Gilgal onde Davi foi restaurado após a rebelião de Absalão. E também foi onde Elias foi recolhido por uma carruagem de fogo. Foi também em Gilgal. Então, Gilgal marca o novo de Deus para o seu povo. Gilgal é onde aconteceu muitas coisas relacionadas à aliança de Deus com os filhos de Israel. Então, na nossa vida espiritual com Deus, nós temos que entender Gilgal. Amém? Número 4. Gilgal significa um memorial de vitórias. Então Deus preparou o seu povo para viver o novo. Onde? Em Gilgal. Em Gilgal Deus prepara o povo para receber o mais de Deus. Então não se vive nada diferente se não houver a preparação, se não estiver em Gilgal. Mas o deserto tem que ficar para trás. Então, quando eu disse aqui para vocês, entramos em Gilgal, a mentalidade do deserto tem que ficar para trás. Por quê? O deserto não pode consumir os meus pensamentos. O deserto não pode consumir a minha vida com Deus. Então eu já tenho que chegar em Gilgal, amém? Com a minha mentalidade mudada e transformada por aquilo que Deus já me prometeu. Então os meus pensamentos têm que ser transformados. Número 7. Em Gilgal nós aprendemos algumas lições maravilhosas. O que nós aprendemos em Gilgal? Em Gilgal nós aprendemos que Deus nos faz livres. Não colocou no telão, pastora? Nos faz livres dos fardos pesados do Egito. Em Gilgal, Deus nos faz livres da humilhação do deserto.
do desnível acentuado do Jordão. Em Gilgal, Deus age à medida que avançamos rumo às suas promessas, fazendo a sua vontade incondicionalmente, crendo em sua palavra empenhada a nós. Em Gilgal devemos quebrar a nossa resistência e oposição. Em Gilgal nós devemos abandonar tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Amém? Gilgal já é Canaã. Diga para o teu irmão, Gilgal já é Canaã. Amém? Agora você sabe que Gilgal é Canaã. Então em Gilgal não cabe carnalidade. Em Gilgal não cabe infantilidades. Em Gilgal não cabe incredulidades. O que cabe em Gilgal, pastor? Santidade. Em Gilgal está o altar de Deus. O primeiro altar da terra prometida. O lugar da ligação, da bênção de Deus com o seu povo. Gilgal é o lugar do povo de Deus para todo aquele que atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão, está em Gilgal. E é onde deve estar o Filho de Deus, para dali prosseguir para coisas maiores. Em Gilgal, amados, é manifestado por completo tudo que nós aprendemos no deserto. É em Gilgal que é manifestado tudo que nós aprendemos no deserto e na travessia do Jordão. Porque até a travessia do Jordão o Senhor ensina. Até a travessia do Jordão o Senhor dá instruções. E nós vamos ver tudo aquilo que o Senhor ainda requer do seu povo dentro da terra prometida. Dentro do lugar onde Ele mesmo determinou para que eles vivessem. Há regras, há premissas, há instruções de Deus. Então, é muito importante. Toda a bagagem que nós recebemos no deserto, todos os oásis que nós recebemos no deserto, muito importante os ensinamentos à beira, às margens do Jordão, muito importante a travessia do Jordão e o entrar em Gilgal. Que você chegue a Gilgal, que você entre em Gilgal, que você em Gilgal comece a ver tudo que Deus tem preparado para você. Portanto, não chegue em Gilgal com a mente do deserto. Não chegue em Gilgal com a mente do suficiente. Porque o suficiente já vai ter passado na tua vida. E começa o novo de Deus. Começa o mais que suficiente para a glória do teu Deus. Aquele que lhe chamou para vencer. Aquele que lhe chamou para reinar em vida, por meio de Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.